Atos, capítulo 9, do versículo 36 ao 39, nós lemos assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em ir ver ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. A forma como nós vivemos esta vida, ela vai deixar um rastro, ela vai deixar uma série de consequências, tanto eternas quanto temporais. Nós lemos aqui agora há pouco, no texto de Atos, sobre uma irmã chamada Dorcas. Diz aqui, no versículo 36, na segunda parte, que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Esmolas não tem o sentido que nós temos hoje, que é quando você dá algum dinheiro, um trocado, e geralmente esmola é associado com pouca coisa, com algo pífio, algo meio que esmola, é besteira, é bobagem. Na realidade, essa palavra esmolas, ela não significa pouca coisa, e não é necessariamente algo a ver monetariamente falando. Mas esmolas está muito mais perto de boas obras, as boas coisas, as ajudas que ela fazia. Ela ajudava muito as pessoas. E ela adoeceu e ela morreu. No entanto, ela deixou o seu marco, ela deixou as suas obras como uma espécie de monumento à sua vida e aos seus testemunhos. Note no versículo 39 que diz aqui que todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera. Dorcas, ela era uma costureira, o que tudo indica. E note que fala aqui que as viúvas rodearam Pedro. As viúvas estavam lá, estavam em luto pela morte de Dorcas, mas note que elas traziam com elas as roupas e as túnicas que Dorcas tinha feito. Note, elas traziam as boas obras e as esmolas, as ajudas, as coisas boas, podemos até dizer a caridade que Dorcas havia feito para com elas. Então eles rodearam Pedro e estavam mostrando, olha o que ela fez, olha o que ela nos ajudou, veja essa roupa, essa túnica, veja como ela nos ajudou. Então esse foi o rastro, e isso foi aquilo que Dorcas deixou. Qual o marco, qual o rastro que nós vamos deixar? Qual vai ser o nosso monumento, aquilo, a nossa vida que nós fizemos? Hoje eu quero falar no tema nossas obras nos seguem. Nossas obras nos seguem. Eu quero ver quais formas que nossas obras nos acompanham nessa vida e no porvir. Olhe comigo para Mateus capítulo 5, e versículo 16, nós vamos ver a primeira forma que as nossas obras nos acompanham, é que nossas obras nos seguem. Nossas obras nos seguem. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas obras, elas vão marcar a nossa trajetória. As nossas boas obras vão mostrar, vão pontilhar a nossa passagem por esta terra. Isso se refere ao passado. Note no caso de Dorcas que ela morreu, estava morta,
E mesmo não estando aqui, aquelas boas obras e esmolas que ela havia feito, elas estavam pontilhando, elas estavam mostrando, estavam deixando as pegadas, o rastro que ela deixou no passado. Então, talvez você tenha um GPS, pergunta boba, todo mundo tem um celular, provavelmente tem um GPS, e você pode ter a função que você deixa um rastro. Alguém já usou essa função antes? Que ele vai marcando onde você passou. Pois é, isso é mais ou menos o que serve as nossas obras. Elas vão demarcando e deixando um rastro por onde nós passamos, o que nós fizemos. Mas deixa um rastro. E que tipo de rastro você vai deixar? Um rastro de bons frutos, um rastro de boas obras, um rastro de ajuda, porque deixar tal bom rastro é o nosso dever, é o dever de todo crente. Filipenses 1, e versículo 21, nos diz que se nós estamos nessa vida, Dorcas havia partido, mas se eu e você estamos nessa vida, é porque existem coisas para fazermos, existe um rastro a ser completado. Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então Paulo está dizendo o seguinte, agora, nós estamos no meio de duas coisas. Se estamos aqui, então é para que a gente possa viver na carne e dar fruto da minha obra. Então, se estamos aqui, é porque existe uma obra. Se estamos aqui, é porque existe fruto a ser colhido, existe esmolas e boas obras a serem feitas. Agora, estar com Cristo é muito melhor. Mas se eu estou com Cristo, como Dorcas, ela morreu, se eu estou com Cristo, eu não mais posso ter fruto das minhas boas obras. Se nós vamos dar fruto, se nós vamos fazer boas obras, tem que ser aqui, tem que ser agora. Não adianta depois que morrer querer voltar, porque você não vai voltar. O que vamos fazer, temos que fazer agora. Tudo que temos que fazer para Cristo, tem que fazer agora, antes da nossa partida. Mas se nós estamos aqui, então o nosso dever é dar fruto da nossa obra. E as nossas obras testificam de nós, assim como as obras de Cristo testificavam dele. Diz João 5,36, Jesus falando, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Quais as obras que testificam de você? Jesus falou, eu vim do Pai, e as obras que eu faço, as obras que o Pai me enviou a fazer, elas testificam de mim. E as nossas boas obras testificam de nós. Foi isso que nós lemos em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, se estamos vivos, se estamos aqui, é porque nós temos boas obras, nós temos que brilhar, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, que testificam do nosso Pai, que testificam que nós somos filhos de Deus e testificam de quem nós somos. Então, se nós estamos aqui, as nossas obras nos seguem. Elas nos seguem deixando um rastro. E nós também temos prova disso. Como que nós podemos provar, mostrar, testificar, concretizar, materializar a nossa fé? Como que eu torno a minha fé palpável e concreta? Que bom que você pergunta, porque Tiago responde lá em Tiago 2,18. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então as nossas obras, elas vão ser o que testificam da nossa fé. Então as nossas obras nos seguem. E nós devemos ter boas obras que nos seguem, porque elas testificam de nós. E não pense que o mundo
não está observando, porque ele está. Nós lemos mais uma vez Mateus 5,16, para que o mundo veja as nossas boas obras. Lá em 1 Pedro 2,12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Gentios aqui nesse contexto seria o mundo. Para que, naquilo que lhe falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pelas boas obras que em vós observem. O mundo está observando. Nossas obras estão deixando um rastro. Esse rastro é visto pelo mundo, é visto pelos homens. E devemos ter muito cuidado com isso. Que o nosso dever é deixar um rastro de boas obras. E o nosso dever não é apenas nosso dever, mas é também para a nossa vantagem. É para o nosso lucro, é para o nosso ganho. Tito 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aqui inclui mulher também, ok, irmãs? Não fiquem nervosas, homens e mulheres. Mas note como fala, os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Você crê em Deus, você é crente, então devemos nos aplicar às boas obras. Justamente porque o mundo está observando e também porque são boas e proveitosas para nós. É para o nosso lucro, para o nosso ganho, para a nossa vantagem. E Deus recompensa generosamente o que fazemos para Ele e no nome dEle. E mesmo que não recompensasse, é o nosso dever. Eu quero deixar bem claro que aqui não estamos falando sobre obras para a salvação. A salvação é pela graça. Mas só porque a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não quer dizer que obras não servem para nada. Obras têm o seu lugar, têm a sua importância, não tem nada a ver com salvação, mas são muito importantes no plano de Deus para nossas vidas. Olhem comigo agora para o versículo 39 do texto que nós lemos em Atos 9. Nossas obras nos seguem, nossas obras nos sucedem. Elas nos seguem e nos sucedem. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Então as obras ficaram como uma testemunha para o futuro. Que futuro? O futuro depois que nós partimos. Dorcas foi embora e, como eu mencionei agora há pouco, ficaram as obras. As obras sucederam e as obras tomaram o lugar de Dorcas, de forma muito real. Ninguém mais, depois, no caso, se ler mais adiante, você vai saber que Dorcas ressuscitou, mas ela morreu. Uma segunda vez, ela voltou a morrer. Mas note o seguinte, quando ela morrer de vez, não ressuscitar mais, fosse enterrada, quando você morrer e você for enterrado, quando eu morrer e eu for enterrado, ninguém vai poder nos ver. Mas vão poder ver o quê? As nossas obras. Vão poder ver o quê? O nosso rastro. As nossas obras vão nos suceder, vão tomar o nosso lugar. Ninguém vai poder dizer, olha ali o fulano, mas pode ver, olha o que fulano fez. Olha que um fulano levou a Cristo, olha que um fulano ajudou, olha que um fulano fez, olha que um fulano... Estão entendendo? Nossas obras vão nos substituir, nossa presença aqui, como a de Dorcas. As pessoas ainda estavam lembrando e agradecendo Deus e glorificando Deus pelo que Dorcas fez, mesmo Dorcas estando morta e partido. Porque as nossas obras nos sucedem. Nossas obras vão demarcar como nós seremos lembrados. Como nós seremos lembrados? Qual será o nosso legado? Qual será o seu legado?
Qual legado nós vamos deixar? A palavra legado no dicionário quer dizer o que é transmitido às gerações que se seguem. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho em minha mão a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Quem era Almeida? Quem era João Almeida? Você já viu ele? Mas tem aqui uma obra que ele deixou. Há mais de 400 anos ele começou essa obra. A história é um pouquinho mais complicada do que isso, mas a Bíblia leva o nome. João Almeida. Quem foi? Qual foi o legado que João Almeida deixou? O legado da palavra de Deus na língua portuguesa. Um grande legado. Qual o legado que você vai deixar? Talvez nós não vamos deixar um legado dessa magnitude, mas qual o legado? Qual o rastro? Qual será a lembrança que nós deixaremos aqui? Nós vamos deixar saudades? Vamos deixar uma lacuna, um buraco? Faremos falta? É como no seu trabalho. Se pergunte, se você sair do seu trabalho, se pediu as contas, foi demitido, foi atropelado, enfim, você não estava no trabalho, ia sentir sua falta? Ia fazer diferença? Porque tem gente que, francamente, se não fosse no trabalho, não ia fazer falta nenhuma. Iam sentir falta? Ou iam dar uma festa? Eba! Ele saiu! Que maravilha! Qual o legado que nós vamos deixar? Dorcas deixou saudades. Dorcas deixou um gostinho bom. Deixou um gosto amargo. Já foi tarde. Vamos comigo para Gálatas capítulo 6. As nossas obras nos seguem, nossas obras nos sucedem e nossas obras nos perseguem. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Nossas obras nos perseguem. O que é perseguir? O dicionário define da seguinte forma: ir ao encalço de, correr atrás, mas melhora, causar incômodo, transtorno, impor castigo, punição. Nossas obras nos perseguem. E no texto de Gálatas fala, não reis. Não se engane. Não se engane. O que você plantar, você vai colher. O que eu plantar, eu vou colher. Deus não se deixe escarnecer. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, as suas obras vão lhe perseguir. O que você plantar, tu vai colher. Porque nossas obras nos perseguem. Elas nos seguem? Sim. Elas nos sucedem? Também. Mas nossas obras nos perseguem. Nós não podemos fugir das consequências dos nossos pecados. Nós somos perseguidos. O salário do pecado é a morte em várias formas, não apenas física, não apenas espiritual, mas o salário traz consequências ruins. Sempre traz, sempre vai trazer. E ele está no encalço, ele está nos perseguindo. Deus está dizendo aqui em Gálatas 6:7, não erreis, vocês não vão fugir. Plantou, vai colher. Ah não, eu plantei, mas eu não vou colher. Não erreis, não se engane, porque nossas obras nos perseguem. O que nós podemos fazer, nós podemos mitigar e suavizar as consequências. Isso podemos. Mas uma lei espiritual é que o salário do pecado é a morte. Como, pastor, posso mitigar ou suavizar as consequências do pecado? Temos uma receita em Provérbios 28:13, nós conhecemos bem esse versículo, deveríamos conhecer bem. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que quer dizer isso? Quem encobre as transgressões vai ter as consequências
no encalce, perseguindo o resto da vida. Quanto tempo? Bom, aqui é o termo nunca. Nunca é bastante amplo e abrangente. Nunca. Nunca. Mas aí tem uma palavrinha maravilhosa depois da vírgula. Mas. Mas. Glorioso mas. Quer dizer que nós podemos prosperar, mesmo com transgressões, que todos nós as temos, mas existe um mas. O mas é o quê? O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja como são dois opostos. O que encobre as transgressões é o oposto de confessar. Encobrir é você não confessar. Confessar é você não encobrir. Confessar não é você justificar, não é você explicar, não. Confessar é você dizer culpado. Eu fiz, não deveria, eu errei, a culpa é minha. Estou errado, Deus está certo. Eu pequei. Quando nós confessamos, e a segunda parte é o quê? Confessa e deixa. Não é dizer, eu estou errado, mas eu vou fazer a mesma coisa daqui a... deixa eu ver que horas são. Pronto. Isso não é confessar e deixar. Quem confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E é justamente isso. Quando nós pecamos, quando nós transgredimos, nós merecemos. É justo, é correto, é merecido. O quê? As consequências. Quando nós transgredimos, o justo e o correto são as consequências, porque o salário do pecado é a morte, a alma que pecar morrerá, acabou. Isso que nós merecemos. Mas, se nós confessarmos e deixarmos, nós encontramos misericórdia. Ou seja, aquilo que nós mereceríamos pelas nossas transgressões vão ser mitigadas. Deus não vai nos dar o que nós merecemos. O que nós merecemos são as consequências do pecado, mas se eu confessar e deixar, Deus vai mitigar. Eu vou encontrar misericórdia. Deus não vai me dar o que eu mereço. Mas, se eu persistir na minha transgressão e eu não confessar, então não tem misericórdia. Ou seja, misericórdia e justiça. Se não tem misericórdia, então é justiça. O que o seu pecado merece? A morte. Física, espiritual, financeira, da saúde, relacionamentos, enfim. A morte em qualquer faceta, situação, grau ou calibre. A morte. Se não confessar e se não deixar, não vai prosperar. E as suas obras irão lhe perseguir e me perseguir para sempre. Até quando? Até quando é nunca. Nunca prosperará. Então a única forma de a gente não ter nossas obras, nossas más obras, obviamente, nos perseguindo, é eu confessar e eu deixar. Se eu confessar e deixar, eu encontro, eu acho, eu alcanço misericórdia, que é quando Deus não me dá, Deus não vai trazer sobre mim o que eu mereço, que são as consequências dos pecados. Com esse texto em mente, eu vou ler um outro texto aqui que muita gente causa confusão. Mas lá em Números 14, 18 diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Amém, isso, não? E perdoa a iniquidade e a transgressão. Glória a Deus, não? Que o culpado não tem por inocente. Então veja bem, ele é misericordioso, ele é paciente, é longânimo, ele perdoa, mas ele não tem o culpado por inocente. Você é culpado? Então você é culpado. Se Deus não tem o culpado por inocente, como é que nós temos salvação?
Que Deus colocou a nossa culpa sobre o inocente que é Cristo, Cordeiro de Deus. Mas continua aqui, o ponto que quero fazer. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Então, quando eu e você pecamos, não pense você que é só a minha vida, eu já faço o que eu quero. Aqui fala que a iniquidade dos pais vai ser visitada sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Isso não é justo. O pecado nunca foi justo, o diabo não é justo. Deus é justo. Mas quando nós pecamos e nós não resolvemos. Como assim, pastor? Nós pecamos e não resolvemos? Se nós pecarmos e nós pecamos, se eu não reconheço, confesso e deixo, eu não encontro misericórdia. Ou seja, aquela iniquidade, aquela transgressão, não vai só me afetar, mas vai afetar as outras gerações. O que eu faço, pastor? Confesse e deixe. Não só para o seu bem, mas para o bem dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos e dos seus tataranetos. Está dizendo. Então, quando fala que nós devemos confessar e deixar, confesse e deixe. Porque alcançamos misericórdia. Eu não sei quanto a você, mas quem já ouviu falar, ou quem já percebeu que o mundo vai de mal a pior? Alguém percebeu isso ou só eu? Por que será? Será que é porque a iniquidade dos pais é visitada sobre os filhos até a terceira, quarta geração? Será? Por que o pecado no mundo aumenta? Será que a questão é de pecado e transgressão não resolvida? São pecados e transgressões não confessadas e não deixadas, elas são justificadas, normalizadas, leis são passadas que tornam o pecado legal. Gente, algo legal não quer dizer que é correto, o que é certo. Eu falando com uma pessoa recentemente, essa pessoa é policial em um outro país. E nesse outro país existe um monte de... Na Europa, na Inglaterra, e nesse país é proibido, por exemplo, você orar silenciosamente em certos lugares. Por exemplo, é proibido você orar silenciosamente perto de uma... Não sei porque chamam clínica de aborto, devia chamar açougue de aborto, que é isso que é. Mas é proibido. Pessoas são presas, que estavam em pé, na calçada, em silêncio, orando. Aí a guarda vem e fala, está fazendo o quê? Eu estou orando. Está preso. Estou resumindo a conversa. Mas mais ou menos assim. Eu comentei com essa pessoa, falei, isso é um absurdo. Ele falou, mas é a lei. Eu falei, só porque é a lei, não quer dizer que é correto. Uma lei não torna algo correto. Se for a lei de Deus, tudo bem. Mas se o homem passa uma lei dizendo que pode abortar, que pode matar, que pode fazer tudo que é errado, mas a legal não quer dizer que é correto, só porque a lei permite. Na Alemanha nazista, nos anos 30, era legal você depredar estabelecimentos comerciais dos judeus, você podia cuspir no judeu, chutar no judeu, humilhar o judeu. Era lei, era correto? Não. Aliás, nem judeu, nem ninguém deve ser tratado assim, independente se é judeu, se não é judeu, ninguém deve ser tratado assim, ninguém. Animais não devem ser tratados assim. Mas a lei permite. A questão não é se a lei permite. A questão é correto, é certo, é justo ou não. Por que será que aumenta a iniquidade no mundo, a transgressão? Eu diria que é porque existe, a cada dia que passa, mais e mais transgressões que não são confessadas ou deixadas. E isso cria um acúmulo. Primeira, segunda, terceira, quarta geração. Essa iniquidade é visitada.
pode ser quebrada a qualquer momento. Como, pastor? É simples. É simples. Não encubra. Não justifique, não legalize. Não normalize. Sabe o que você faz? Confesse e deixa. Achará misericórdia. Pode ser a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª geração. Quando confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. Porque as nossas obras nos perseguem. Se nós não confessarmos, elas vão nos perseguir. Ah, a culpa é da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu... Não interessa. Confesse e deixe. Alguém precisa quebrar essa corrente, alguém precisa quebrar esse ciclo. Como? Confessando e deixando. Mas hoje no mundo se vê mais e mais o pecado e a iniquidade sendo normalizada, legalizada e aceita na sociedade como sendo ok. Porque estamos no século... Gente, pode ser o século 30, não interessa. O certo é certo, errado é errado, acabou-se. Havia uma época que era inaceitável, não nas igrejas, na sociedade era inaceitável um homem e uma mulher coabitar sem estar casado. Isso era motivo de escândalo. Havia uma época que o divórcio era ilegal, dava cadeia. Normalizou. É normal. Pastor, como resolvo isso? Confesse e deixe. Nossas obras nos seguem, nossas obras nos sucedem, nossas obras nos perseguem e nossas obras nos precedem. Como é que é, pastor? Olha comigo para Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 13. Nossas obras nos seguem. Nos sucedem, quando nós formos, vão ficar como nosso legado. Nos perseguem, se nossas obras são obras más, se são obras iníquas, se são obras de transgressão, nos perseguem sim. E elas nos precedem. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. O que fala aí? E as suas obras os seguem. Isso aqui, note bem isso, isso aqui se dá, aconteceu, está ocorrendo, está sendo narrado do céu. Não é na terra. Isso aqui são os crentes que morreram. Agora, entenda. O texto que nós lemos, a cronologia dele, o posicionamento dele, se refere à tribulação. Aconteceu no céu, enquanto na terra está na tribulação. Tá bom? São 7 anos a tribulação. Isso aconteceu no céu. Mas o princípio é aplicável para todos os crentes. Porque todos os crentes vão para o céu, todos os crentes e todos os tempos estarão no céu. Inclusive aqui, já sendo na tribulação, indica que o arrebatamento já aconteceu. Então todos os crentes e todos os tempos estarão onde? No céu. Então você entende que quando nós formos para o céu, as nossas obras vão nos seguir. Na Bíblia fala, as suas obras o seguem. Na tradução LTT, que é a tradução literal do texto, fala, as suas obras seguem com eles. O LTT, que é uma tradução mais literal, mais precisa, adiciona com eles. Não está errado a CF, não está errado quando fala aqui as suas obras o seguem, mas aqui no LTT, suas obras seguem com eles. A imagem que isso dá, especialmente na LTT, e a palavra que é usada no original, dá a impressão que dá o seguinte: a imagem, se você puder fazer uma figura do que isso quer dizer, que essas pessoas foram para o céu e as suas obras, suas boas obras, foram junto com eles numa espécie de procissão. Não procissão de igreja, procissão de nada disso. É como se fosse um comitê.
Nós vamos chegar no céu, mas as nossas obras vão nos preceder, elas vão adiante. Aqui fala, os seguem, mas esse segue não quer dizer necessariamente que estão atrás, quer dizer que vai junto. Então, quando você e eu chegarmos no céu, vai ser uma procissão que eu vou e você vai, e nós vamos junto com as nossas obras. Nossas obras nos precedem. Vamos chegar no céu antes de nós, que já estão marcadas no céu. Mas as nossas obras nos precedem. Irão juntos conosco para o céu. Mais uma vez, deixando bem claro, isso não tem nada a ver com salvação. Inclusive, tem muito crente que a procissão deles vai ser uma procissão muito curta, pobre e feia. Por quê? Porque não fizeram nada. Vai ter muita gente que não vai ter uma grande procissão, um grande comitê, uma grande lista de boas obras que fizeram, porque não fizeram nada, porque viveram para si, os prazeres da carne, os deleites do mundo, não viveram para Cristo. Eles vão para o céu? Vão, porque a salvação é pela graça, mas cadê a sua procissão? Veio sozinho, cadê as obras? Qual vai ser a sua procissão? Qual vai ser o seu comitê? Quando você chegar no céu, quantas pessoas estarão lá dizendo, obrigado por ter levado o evangelho para mim. Obrigado, porque no dia X de tal mês, de tal ano, você me parou na rua, você bateu na minha porta, você me encontrou numa praça, você me deu um folheto, você falou comigo, você me encontrou no evangelho, e eu orei, eu fui salvo, obrigado. Senão eu não estaria aqui no céu junto com você. Quantas pessoas você terá lhe recepcionando? Quantas pessoas lhe acompanharão quando você chegar? É que estava ocupado. Todo dia. Você viveu 20, 30, 40, 50, 80 anos ocupado o tempo todo. Nossas obras nos precedem. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal de Cristo, já expliquei antes, ele não é para ver quem vai ou quem não vai para o céu, porque o tribunal de Cristo vai ser no céu. Então, se você tiver um tribunal de Cristo, é porque você está no céu. Diferente do julgamento do grande trono branco, esse daí é o oposto. Se você estiver lá, você não é salvo. Se você é salvo, você não vai estar lá, você vai estar no tribunal de Cristo. O tribunal do trono grande e trono branco é para os perdidos, que vão receber a severidade do castigo. Mas todos vão receber castigo. De onde vieram aqueles que estão perante o trono branco? Vieram do inferno. Já eram condenados. Saíram do inferno e depois do julgamento do trono branco vão para o lago de fogo. Inferno, lago de fogo. Não só a mesma coisa para quem não sabe, mas inferno, sai do inferno, julgamento do grande trono branco, lago de fogo. Tribunal de Cristo, quem vai vir? Os salvos, que vão vir no arrebatamento. Os que estiverem mortos irão primeiro, serão ressuscitados e transformados. Quem estiver vivo vai ser transformados e levados. Então você vê, quem for para o tribunal de Cristo veio via arrebatamento, ou seja, é salvo. Arrebatamento não é só para os vivos, é para os mortos em Cristo também. E o tribunal de Cristo vai ser para receber o que nós fizemos. Note que fala, ou bem ou mal. Mais uma vez, tem muita gente que diz que estava sendo pelas obras. Então como é que fala aqui no tribunal de Cristo vai receber pelo que fez bem ou mal? Porque no tribunal de Cristo você receber galardão pelo que fez e vai perder galardão pelo que não fez, deveria ter feito. Se fez bem ou se fez mal. Nossas obras nos precedem. No céu estará escrito o
que nós fizemos por meio da carne. Por quê? Porque elas nos precedem, já está lá. Quando chegar lá, vão abrir os livros lá, vão saber o que foi que fulano fez, não fez, de bom, tá tudo. Por quê? Nossas obras nos precedem. Pastor, o que eu faço? Boas obras. Como Dorcas, boas obras, cheia de boas obras e esmolas. Como eu disse, esmolas não quer dizer dar uns trocados para alguém. Esmolas quer dizer ajuda. Ajudou. Boas obras. Precisamos viver cada dia, cada momento, com essa realidade clara em nossos corações e mentes. De verdade, pastor, nossas obras nos seguem, nossas obras nos sucedem, nossas obras nos perseguem e nossas obras nos precedem. Prestaremos contas delas. E cada obra começa na mente e no coração. Toda obra começa com uma decisão. Não existe obra que primeiro não foi uma decisão. Que saiu da nossa mente e do nosso coração. Então guarde, vigie, escrutine o seu coração. Ouça a voz de Espírito Santo. Ouça. Não entristeça, não o extingue. Ouça, submeta-se a Deus, pensa que Deus escrutine o seu coração. Muitas vezes nós achamos, não, pastor, eu acho que eu estou bem, pastor, eu estou bem. Tá bom, faz o seguinte, caia de joelho no chão e ore para Deus e Deus, diga para Deus, escrutine o meu coração, Deus, veja se há em mim algum caminho torto e me mostre. E aí, fique de olho e ouvidos abertos, que Deus mostra. Aí o que eu faço, pastor? Você confessa e você deixa. O que você não faz é justificar. Não, mas é porque... Não, mas é que... Não tem porquê o quê? Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem encobre, nunca prosperará. Gente, nunca é um longo tempo. Nunca. Nunca quer dizer para sempre não. Nunca. Nunca prosperará. Não adianta fazer desculpa, inventar histórias. Nunca. Confesse e deixe. Nossas obras são importantes, mas de nada valem para a salvação. Mas não pensem que elas não têm consequência.